Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso Essencialidades, um programa que eu criei para discutir com você coisas da vida, coisas que estão acontecendo no momento e que para a gente é tremendamente importante entender, se posicionar, marcar a posição, o território, principalmente na sua inteligência. Lembrando que a inteligência, que você deve seguir a inteligência espiritual, porque a inteligência espiritual é a inteligência do propósito, a inteligência dos seus valores, a inteligência do sentido da vida. E quando isso está bem desenhadinho, sua identidade é forte e aí você consegue equilibrar suas emoções. E equilibrando as emoções, você sabe que você tem saúde para o seu corpo. Então, saúde completa, ou vida plena, como Jesus costumava dizer, eu vim para que você tenha vida e a tenha com abundância, que é a vida plena, só acontece quando você equilibra essas três coisas, espírito, alma e corpo. Bom, se você não me conhece, eu sou Djalma Pin, sou neurocientista, meu MBA é voltado para conhecimento do comportamento humano, do consumo, do marketing, então você vai sempre ouvir aqui no meu canal diversos assuntos diferentes sobre fé, sobre comportamento humano, sobre nossas tendências de consumo, de hábito, de vida, e a minha especialidade é inteligência espiritual. Eu tenho um best-seller, um livro escrito sobre inteligência espiritual, e que se você não leu, precisa ler, entra pela Amazon, qualquer uma dessas grandes livrarias e encomenda já para você, eles entregam aí na sua casa, porque nas livrarias já está esgotado. Bom, o tema de hoje que eu quero abordar é sobre a escolha de um comunista para o Supremo Tribunal Federal. Pois é, foi escolhido agora, né, pelo Lula, pelo presidente da República atual, uma pessoa que tem um notável saber, e eu não tenho dúvida disso, ele realmente é um grande jurista, né? Acho que em relação até a alguns que estão lá, ele sabe bastante, sabe mais até do que alguns que estão lá, mas eu quero abrir um debate, um pensamento aqui para o nosso mundo cristão, principalmente, se isso faz diferença ou não. Eu vi ele dizer algo muito interessante, como se fosse muito fácil o que ele disse, né? Ele disse, bom, depois que você é escolhido para o Supremo Tribunal Federal, você tem que vestir uma outra roupa. Ele disse, eu vestirei uma outra roupa. E essa outra roupa, ele quis dizer que era uma roupa que não teria lado, não teria nem esquerda nem direita, não teria uma ideologia, já que ele é declaradamente comunista. Ele não é, apesar de estar agora no Partido Socialista, ele é definitivamente comunista, dito por ele mesmo, defendido por ele mesmo, todas as ideias, né? Ele diz que põe em prática as ideias de Lenin, e as ideias de Lenin, quem já teve oportunidade de pesquisar, né? Vai lá no chat GPT, depois que você acabar aqui o vídeo, e digita assim, quais são as principais ideias de Lenin e do comunismo. E você vai encontrar o que exatamente tem por trás da mente de um comunista. Eu vou ler para você, eu pedi aqui o chat GPT, o que eu mandei você fazer, eu fiz, né? Só que eu não falei de Lenin, falei só de Marx, porque aqui eu tenho, vamos dizer assim, um manifesto comunista. Eu pedi que o chat GPT me desse as principais ideias desse manifesto comunista. E por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo pelo seguinte, isso que o Dino disse, né, de que você veste uma outra roupa, bom, você pode fazer isso para encenar uma peça de teatro, você pode fazer isso, de repente, numa conversa com uma pessoa, rapidamente, mas ninguém consegue ter o tempo inteiro duas personalidades, duas ideologias dentro da mente. Eu estou te falando como neurocientista, estudioso de neurociência, posso garantir para você que ninguém consegue raciocinar sem as bases do conhecimento serem acionadas. Então eu não tenho como, vamos dizer assim, vestir a minha mente, o meu raciocínio de um novo pensamento, de um pensamento distinto. Então, quando eu pego a Constituição, né, que é a Bíblia, não é a Constituição, mas vamos supor que vou fazer a Constituição na minha mão. Quando eu pego a Constituição e eu vou aplicá-la nos assuntos que estão vindo, obviamente que cabe a essa Constituição uma interpretação, tá certo? Ela tem a ideia, mas quem interpreta é justamente esses senhores que foram escolhidos por presidentes. Eu acho até que deveria ter sido escolhido por um colegiado, mas e tivessem vários nomes, mas na verdade
todo mundo acabou colocando pessoas amigas. Você vê que o último foi indicado, o Zanin, né, o nome dele? Zanin, era advogado do Lula, quer dizer, ele tem completo interesse em que a pessoa que esteja lá tenha umas ideias alinhadas a ele, pensamentos alinhados a ele. Da mesma forma, o Bolsonaro, quando escolheu duas pessoas, obviamente colocou ali pessoas de direita e cristão, porque tem um pensamento alinhado. Agora, as pessoas que foram colocadas não são extremistas, né? Nenhuma dessas que foram colocadas pelo Bolsonaro são extremistas. São de direita, são conservadores, mas você vê que várias votações eles votaram contra a própria vontade ou o desejo do Bolsonaro, que não tem que prevalecer, obviamente, não é o desejo de uma pessoa, mas o desejo da Constituição. Tem que ser, quando diz que a justiça é cega, é por isso, ela tem que ser cega no sentido de que ela não vai olhar para ninguém para tomar a decisão, ela vai simplesmente trazer para fora aquilo que está escrito, a letra e a sua interpretação. Então, quando você diz que uma pessoa vai mudar de roupa, isso não acontece. E eu vou te mostrar por que não acontece. Primeiro eu vou vir aqui na Bíblia com você. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, a Bíblia diz: não se moldem aos padrões desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar, comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. O que Paulo está dizendo aqui quando ele diz, né, que a gente não pode se moldar à mentalidade e os padrões desse mundo? Ele está falando de um mundo corrompido, de um mundo mentiroso, de um mundo errado. E se a gente usar essa mente corrupta, mentirosa, de fake news, de coisas erradas, né? Se eu usar essa mente, eu não vou poder experimentar um comportamento cristão. É isso que ele está dizendo. Você não vai conseguir experimentar qual seja a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. O que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? É que a gente viva na presença dele. É que a gente atraia o Espírito Santo para nós. É que a gente viva debaixo da vontade de Deus. E isso é uma vida justa, uma vida plena, uma vida boa, uma vida... Então, não tem como você ter raciocínios e pensamentos e padrões de pensamentos errados e fazer coisas boas. Vou pegar outro texto aqui interessante, Filipenses 4:8. Finalmente, Paulo vai dizer aqui aos Filipenses, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, então ele está dando uma direção ao pensamento. Pegue nas fontes boas do seu conhecimento, do seu pensamento, e se apegue a isso. Quer dizer, coloque na sua mente só aquilo que for bom. Aquilo que for ruim, não tem como. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, se o comunismo é algo que o Brasil, não estou aqui nem entrando no mérito se é ruim ou bom, tá certo? Para mim é ruim, para o Dino é bom. Mas preste atenção, quando ele diz, eu vou deixar de ser assim para poder viver um negócio mais equilibrado e tal, é óbvio que isso não vai acontecer. E por que não? Porque se nós nos dedicarmos a estudar, pensar, raciocinar dentro de um padrão e de um parâmetro, todo o meu comportamento vai ser acionado por esses padrões e parâmetros. Quer ver um texto interessante também? Deuteronômio, isso aqui tem neurociência envolvido nesse texto. Deuteronômio 11:18. Gravem em minhas palavras, grave essas minhas palavras, está falando da Bíblia, gravem essas minhas palavras no coração e na mente. Por que coração e mente? Coração ele está falando de desejos, de inclinações. E mente ele está falando de pensamentos. Grave aí no seu raciocínio e amarrem-nas como sinal em suas mãos, ou seja, isso tem que ter a ver com o seu comportamento. Tudo que você for tocar precisa considerar o que você tem na cabeça. E mais do que isso, prende na testa. É interessante isso aqui. Por quê? Deus sabe aonde está o juízo da gente no cérebro. E aonde está o juízo da gente no cérebro? A consciência da gente no cérebro. No córtex pré-frontal, que fica exatamente na testa. Então, quando Deus diz assim, prende na testa, ele está dizendo o seguinte, coloque isso aí no teu juízo. Coloque isso aí na sua consciência. Coloque isso aí nesse lugar aí, que eu criei dentro do seu cérebro,
para gerir o seu comportamento. Então, o que rege o nosso comportamento não é o sistema emocional. Daniel Goleman diz que nós somos seres emocionais. Não, emocional é o cachorro, emocional é o gato, emocional é o leão, emocional é o tigre. Eu e você não somos emocionais. Nós somos conscientes e racionais. Nós somos pessoas que pensamos. E porque pensamos, nós temos que ter juízo, nós temos que ter interpretação baseada em valores. Então, se eu tenho valores comunistas, se eu tenho pensamentos comunistas, todo o meu julgamento será pelo viés comunista ou pelo viés ideológico. Não tem para onde fugir. Não tem como uma pessoa de direita raciocinar como uma pessoa de esquerda. Não tem como uma pessoa de esquerda raciocinar como uma pessoa de direita, a não ser que ela se convença de que aquilo que ela está raciocinando está errado. Então, essa informação que ele passou de que vai vestir uma outra roupa de alguém que vai ser equilibrado e que não vai usar o comunismo como sendo a sua tendência de julgamento, isso é falso, isso é fake news. Ele produziu uma fake news. E é fácil você ver isso pelos próprios Alexandre de Moraes, pelas próprias outras pessoas que julgam, e você vê que julgam ideologicamente, que na hora do seu discurso fala sobre iluminismo. Iluminismo é uma ideologia. Que no seu discurso fala sobre um tipo de democracia que na verdade é a ditadura democrática, não é uma democracia, porque a democracia é só aquilo que eles acham que é democracia. Aquilo, por exemplo, democracia é o governo do povo, e o povo é a maioria. Então, quando uma minoria começa a reger por imposição, isso é ditadura. Ditadura de uma opinião de uma minoria. E esse é um pensamento comunista. Esse é um pensamento comunista. Não que o proletariado, como eles chamam, né, o povão, fosse minoria. O povão não é minoria. Mas eles têm, vamos dizer, a necessidade de impor as suas ideias. E qual é a melhor forma de fazer isso? É num plenário, é você tendo um congresso, é você votando. Então o povo tem poder. Como? Votando. E quando o povo vota, carrega para dentro do Congresso a possibilidade de fazer leis que agradem a todo mundo. Lá dentro você tem organizações onde a minoria vota, onde a maioria vota, a minoria tem voz, a maioria tem voz, os partidos têm voz, os deputados individualmente têm voz, e assim consegue trabalhar as leis. Acontece que, quando você tem o Supremo Tribunal Federal carregado de autoridade, a ponto de o que está fazendo hoje, né, de legislar no lugar da Câmara dos Deputados e do Senado, o que eles estão fazendo é uma ditadura. Então você tem uma ditadura da toga, uma ditadura do judiciário. E quando você sabe que isso existe, como no Brasil está existindo, infelizmente, nós vimos muitas ações que foram feitas pelo Congresso, ratificadas pelos presidentes, não estou falando nem só do Bolsonaro, do Lula também, da Dilma também, e chegava no Supremo Tribunal e eles canetavam destruindo a lei que foi feita. E não tinha como ser por inconstitucionalidade. Se fosse, ok, mas não era. Era simplesmente eles pensavam diferente. E eles que não tiveram voto nenhum, acabavam votando. Agora, vamos ver um pouquinho aqui sobre como é que é a cabeça de um comunista, para você entender como o Dino, se ele entrar, pode trazer um problema para todos, não é só para nós não. Não é só para o pessoal de direita, não, para nós, porque eu sou de direita. Não é só para nós de direita, não. É para todos. Preste atenção nisso aqui. Manifesto Comunista é um tratado político que delinea ideias fundamentais do comunismo. Aqui vai o resumo que o ChatGPT trouxe para mim. Primeiro, é que Marx e Engels interpretam a história como uma sucessão de lutas entre classes. Então eles já começam a avaliar o seguinte: existe a classe burguesa e a classe, que é a classe capitalista, e a classe do proletariado, que é a classe trabalhadora. Então ele já cria uma ruptura, ele não olha para isso como uma sociedade integrada. Se você for julgar todas as causas como um juiz do Supremo Tribunal Federal
e você olhar todos os empresários como capitalista, e aqui diz muito claro que o que eles pensam aqui, ó, o manifesto critica vigorosamente o capitalismo, argumentando que ele explora o trabalhador. Quer dizer, o capitalismo, os empresários, as indústrias, que na verdade é o que produz o produto, né? Junto com os trabalhadores, quer dizer, é uma troca de trabalho e dinheiro. O dinheiro compra a indústria, o dinheiro monta os prédios, o dinheiro constrói o comércio e os trabalhadores trabalham. E o que é a exploração, se não a troca? O que ele chama de exploração é a troca. Se você tem leis trabalhistas que regulam essa troca, se você tem sindicatos que regulam essa troca, o trabalhador nunca é explorado. O trabalhador troca. Por exemplo, se eu não estiver satisfeito onde eu estou trabalhando, eu peço demissão e vou procurar outro emprego. Quem é que está me explorando? Exploração se eu fosse obrigado a estar dentro daquela empresa. E aí, se você olhar para o mundo de hoje com essa visão de Marx lá do passado, e ele tem isso dentro dele, você vê que ele respira isso. Classe burguesa, capitalista, trabalhadores é que tem que reger, e aí eles tentam, né, segundo aqui, ó, a tentativa é exatamente de não permitir que o capitalismo se expanda em busca de mercados e recursos, e a ideia é que se promova, né, uma ditadura. Para que haja essa transição, precisa de ter uma ditadura do proletariado. Ou seja, você tem que implementar uma ditadura, forçar a barra para que todo mundo possa ser igual. Você viu o Lula uma vez falar que a nossa classe média, quer dizer, ele está falando dos burgueses, às vezes eles usam outros nomes, mas é a mesma coisa. Essa classe média consome muito. Para que duas televisões em casa? Para que o cara ter um carro mais novo? Para que isso? Para que aquilo? E o cara gastou mais de 80 e tantos mil reais comprando móveis, né? Comprando comprando colchão, caríssimo, para o Palácio do Planalto para ele se deitar com a mulher dele. Usa relógio de mais de 100 mil reais no pulso. Então é uma falsidade muito grande. A grande questão é que na cabeça deles possui tudo isso. Então, críticas ao capitalismo, evitar a expansão capitalista e globalista, evitar, né, implantar uma ditadura do proletariado, até que todo mundo possa ter a abolição da propriedade privada, ou seja, ninguém pode ser dono de nada, quem tem que ser dono é o Estado conceder isso para as pessoas. Imagina, você ganha o seu dinheiro, você não pode ter suas coisas, é tudo do Estado, né? Então, ele inverte o papel. Na verdade, para que serve o Estado? Para nos servir. O Estado serve para nos dar segurança, para dar segurança contra outras nações, para organizar os serviços públicos. É para isso que serve o Estado. E não para a gente servir ao Estado. Então o Estado passa a ser dono das coisas e ele não nos serve. Na verdade, nós acabamos de servir ao Estado. É o pensamento comunista. Então, o que está na cabeça dessas pessoas é isso. Então, como é que eu pego um cara que tem isso aqui como formação? Ele é um dos mais eloquentes comunistas do Brasil. Ele é um dos mais, assim, exponentes, como é que eu posso dizer assim? Né? É o expoente, um dos maiores expoentes do comunismo no Brasil. Como é que você põe um cara desse lá? É impossível ter um radical. Primeiro que, para mim, na verdade, depois que esses caras mataram mais de 100 milhões de pessoas no mundo, tanto o comunismo como o nazismo, para mim está no mesmo nível. Está no mesmo nível. E ambos vieram de classes trabalhadoras, tá? Foi do Partido dos Trabalhadores nazista que Hitler apareceu. Vem com essa história de achar que Hitler, ou não deixe ninguém te enganar com essa história de que Hitler era de direita. Nunca foi. Tanto que só quem governava eram os amigos dele, tanto que as indústrias eram todas na mão do governo, do Estado. Então, esquece isso, não tem nada a ver com capitalismo. Nunca teve capitalismo lá. Então, eles eram o Partido dos Trabalhadores, e esse Partido dos Trabalhadores virou o Partido Nazista. E o comunismo, eles estão no mesmo patamar. Eles mataram milhões de pessoas. Milhões de pessoas. E eles tentam associar o nazismo com o Bolsonaro, que não tem nada a ver com o nazismo. O Bolsonaro era a favor das armas na mão do povo. O nazismo e o comunismo tira a arma do povo, para o povo não poder se defender.
né? O comunismo e o nazismo enchem o Estado para que o Estado tenha força, né? E você seja diminuído, a família seja diminuída, as famílias sejam diminuídas, quando na verdade o Bolsonaro, a direita, defende justamente a propriedade privada, de você poder conquistar as suas próprias coisas. E aí a vida fica mais justa, quer dizer, o cara trabalhou, estudou, correu atrás, ele vai ter o ganho daquilo ali, o galardão. A Bíblia diz, digno é o obreiro do seu salário. Sabe o que é isso? Capitalismo. Digno é aquele que trabalha de receber por aquilo que trabalhou. E quando a Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento, a Bíblia está incentivando você a estudar. Então ela está dizendo, você tem que estudar. Os pobres sempre tereis convosco. A Bíblia não está dizendo que tem que deixar de ter pobre. A Bíblia está dizendo, vai sempre existir pobre. Por que vai sempre existir pobre? Porque tem uns que não estudam, tem uns que não se preparam, tem uns que não correm atrás, tem uns que não lutam, né? Não gostam de lutar, acham que aquilo ali está bom, é suficiente para ele. Mas você tem que dar oportunidade para aqueles que querem trabalhar. Agora, qual é o papel do Estado? É tornar isso igualitário. Então, por exemplo, se um pobre de uma periferia não está tendo chance de ter um emprego, porque não chega para ele o conhecimento para disputar um emprego aqui na frente, então que nós possamos, Estado, né, como Estado, possamos dar um bom primário, ginásio, agora não é mais isso, né, agora é fundamental, né, como é que é, Caio? Agora, fundamental, médio. Estudo fundamental, né, ensino fundamental e ensino médio. Agora é assim, ensino fundamental e ensino médio. Então, dê um bom ensino fundamental, um bom ensino médio e deixa o cara disputar. Se ele for estudioso, ele vai conseguir disputar com qualquer outra pessoa, porque o cérebro é igual para todo mundo. Eu estou falando aqui como neurocientista. Então, outra coisa interessante aqui, ó, é que o comunismo, como sociedade sem classes, o comunismo luta por isso. Na cabeça do Dino não tinha que ter classe média, classe alta, classe baixa. Tinha que ser todo mundo uma classe só. Mas como é que funciona isso aqui dentro do comunismo? Vai lá ver na Venezuela. Quem era grande, quem tinha empresa, teve que fugir do país. Quem era empreendedor, quem tinha um comérciozinho, teve que fugir do país. E está lá o povo recebendo vale para comer, tem ração. Ração para você saber qual é a quantidade de comida que você vai comer. Então, não tem como uma pessoa que tem esses fundamentos como sendo aquilo que ela acredita, que na hora de um julgamento esses fundamentos não vão falar mais alto dentro da cabeça dele, porque aquilo está dentro da memória dele. E na hora da interpretação, o fundamento que a memória vai usar é justamente o conhecimento que o sujeito não só aprendeu na escola, mas no caso dele, trabalhou a vida inteira em busca de implantar uma ditadura do proletariado no Brasil. Ele trabalhou para isso desde sempre. Então escute o que eu vou dizer para você. É impossível um comunista assumir e se tornar uma pessoa neutra. Assim como é possível alguém de direita ou alguém de esquerda. Acontece que entrando alguém de esquerda, entrando alguém de direita, mas que não seja extremista, né, ou um radical de direita, querendo religiosizar, se é que existe essa palavra, né, tornar religiosa uma nação, ou alguém de esquerda querendo trazer o comunismo para o Brasil, implantar um comunismo no Brasil, ou um socialismo que vai beirar o comunismo, não tem como, não tem como, porque o próprio cérebro humano não vai permitir isso. Ele não vai conseguir julgar, a não ser que seja com os fundamentos daquilo que ele aprendeu. E ele não aprendeu só a Constituição, ele aprendeu a defender o comunismo. Então, se você gostou aqui desse vídeo, eu peço que você curta aí esse vídeo, é muito importante a sua curtida para a gente poder espalhar aí por vários locais, né, para todo mundo poder assistir, e o YouTube entrega mais quando você faz isso. E também te pedir que você compartilhe esse vídeo. Você jogou importante o que eu falei? É legal para que outras pessoas possam entender isso? Então vai lá e copie o link e compartilhe em todas as suas redes sociais. Vai ser muito importante para a gente. Se você ainda não me segue, comece também a se inscrever no canal e comece a me seguir. Deus te abençoe. Até o próximo Essencialidade. Eu te espero lá. E não se esqueça, você é um ser espiritual. E espiritualidade é o estado natural da sua essência. Deus te abençoe.